feliz de ter vocês aqui, tá? Essa noite. E vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. O nosso trabalho da Atuar Consultoria, ele se divide em consultoria educacional para escolas, instituições, ONGs educacionais que trabalham com crianças e adolescentes, enfim, com instituições, de forma geral, que desenvolvem algum trabalho em educação, especialmente da creche até o ensino médio. Esse é o nosso trabalho, esse é a nosso viés maior. Agora, nós também temos muitos trabalhos, inclusive um site da Atuar Consultoria Educacional, todo preparado para pais e para educadores, de uma forma geral. Educadores, quando eu digo educadores, é a rede de apoio, é o pai, é a mãe, é aquela tia que cuida, aquele tio que cuida, o avô, a avó. São pessoas que estão próximas, são as babás, as babysitter, enfim, são pessoas que cuidam dos filhos ou dos alunos, né, da escola, os professores. É essa a nossa ideia, montar um site que possa ajudar todos a desenvolverem um trabalho com amorosidade, com respeito, mas com firmeza. Né? Não é nada assim solto, não existe isso. É um trabalho que complementa o diálogo e também com a firmeza. O que é firmeza para a gente? Né? Firmeza é você dizer para o seu aluno, dizer para a sua criança, para o seu adolescente, o que você está sentindo e mostrar para ele que você está ali atento no que ele está dizendo para você, que você é um ótimo, atento observador. É isso, para ser firme, você tem que conhecer. E conhecer aquele desenvolvimento daquela sua criança, daquele seu adolescente, daquele seu jovem, para que você possa chegar até ele, fazer conexões, ok? Então, bem-vindos ao nosso trabalho. Hoje, ferramentas de visão mental, segundo Daniel Siegel. O nosso autor, ele é médico, professor, e ele fez uma pesquisa intensa sobre educação de crianças e adolescentes. E aqui, ó, posso mostrar para vocês. Alguém já ouviu falar? Disciplina Sem Drama. Vocês estão enxergando bem, assim, os livros? O Cérebro da Criança. Olha só que maravilha. E esse que nós vamos hoje explorar um pouco mais, que é o Cérebro do Adolescente. É isso que eu trouxe hoje para vocês. É claro que não é ele todo, é só um pedacinho para que vocês venham fazer mais atividades comigo para aprender um pouco mais juntos. A gente pode aprender muito mais técnicas e fazer com que as crianças e os adolescentes sejam mais felizes, mais seguros, para um futuro mais promissor, certo? Então, vamos lá. O meu nome é Maria Elizabeth, mas eu sou chamada de Beth Mansur desde 1900 e pouquinho, e eu adorei e fiquei com esse nome, é o meu nome que eu escuto e que fico e vibro. Então, Beth Mansur é o meu nome. Eu sou professora desde 1980, com educação básica, tive experiências também com formação de professores, com ensino universitário, mas o meu trabalho ele circula entre a pedagogia, a psicopedagogia e agora a educação parental. É esse meu trabalho hoje que eu estou divulgando, falando sobre ele. Né? Eu sou mestre e doutora em educação pelas universidades federais aqui do Rio de Janeiro, o FRJ e a Unirio, então eu sou muito feliz por isso, fui uma contemplada e agradeço muito aquele espaço, né, que eu tive. E também sou especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação especial, educação de gênero e sexualidade, filosofia moderna, porque eu também fiz filosofia, e fiz alguns cursos de extensão, que eu não vou citar aqui todos, né? Mas pode ter certeza que educação à distância e educação parental fazem parte do meu currículo, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que eu não poderia deixar de esquecer.
Eu sou mãe de duas pessoas maravilhosas, adultas agora, mas que já foram bebezinho, criança, adolescentes, jovens, e eu pude acompanhar isso junto com a minha trajetória de diretora de escola, supervisora de escola, professora, enfim, de adolescentes. Então, são 35 anos, né? E eu sou mãe de Roberta e Rafael Mansur. Eu estive muito novinha, né? 19 anos já tive os dois, e a diferença de idade deles, 18 meses. Então, vocês podem observar que a trajetória é muito parecida, né? Mas são completamente diferentes. Embora sejam doces e amados e que me passam muita segurança em poder estar com vocês, porque eu olho para eles e vejo o quanto o trabalho de amorosidade, de escuta, de respeito, de encorajamento é um facilitador para os filhos. É um fato, isso é fato. E aí eu posso trazer isso para vocês também. Tenho cursos na internet para crianças de 0 a 6 anos, para pais e para professores e cuidadores, de uma forma geral. E, não sei se vocês observaram, na minha entrada tem lá, bem grande, o evento que vai acontecer dia 14 de setembro, no iniciozinho, agora, né, na próxima semana, 14 de setembro, para pais e educadores. Lá na Hotmart, eu vou deixar os links depois para vocês, tá? Eu acho que vou até colocar logo o link aqui, depois eu coloco de novo. Né? Vou ver se eu consigo colocar aqui no chat, mas só para a gente ver aqui. Deixa eu ver se vai. Não sei, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Então, eu deixei para vocês verem, tá bom? Bom, vamos lá. Por que trazer ferramentas de visão mental de um autor, né, americano, estudioso, e não trazer a disciplina positiva, que eu também trabalho, parentalidade, comunicação não violenta, por que não? Porque faz parte, todo esse conjunto que eu trago nas minhas lives, fazem parte da comunicação não violenta e também da disciplina positiva. São autores que conversam entre eles, são personagens de pesquisas que fazem com que a gente acredite muito tudo que eu falei para vocês anteriormente, no encorajamento, na escuta ativa, na atenção plena, tudo isso eles estão falando para a gente. E é muito interessante porque quando eu leio Daniel Siegel, que eu trago para vocês ele, eu também penso lá na filosofia, quando eu estudei um pouquinho do Freud, e ele dizia que a adolescência era um momento muito... Aliás, todos os momentos, né, todos os períodos de nossa vida, eles são muito importantes. Mas uma coisa que ficou gravada na minha cabeça é de que a intenção, né, do adolescente, esse momento que ele está passando, que todos nós passamos, todos nós que estamos aqui, tem mais de 18 anos. Então, o Daniel considera, por exemplo, até 24 anos dentro dessa história da adolescência, né? A gente aqui no Brasil até 18, 21, enfim, cada um tem um conceito, mas eu posso dizer para vocês, do 14 a 16, é assim o máximo da adolescência, isso eu posso garantir para vocês. E normalmente os professores que trabalham no Fundamental 2 e que trabalham no ensino médio que vão pegar realmente esse momento do adolescência, né, de desafio, de buscar a autonomia, e esse menino, essa menina, essa pessoa que está ali, ela está precisando de quê? De escuta, de encorajamento, de atenção, né? E aí eu fiquei pensando no Freud. Ele acreditava que esses conflitos não resolvidos na fase, né, do desenvolvimento da adolescência, eles poderiam levar a uma neurose e problemas emocionais na vida adulta. Olha que interessante. E a resolução desses conflitos era crucial para a saúde mental. E aí, gente,
O Siegel também ele vai falar o seguinte, que no desenvolvimento pleno da adolescência, com esse olhar atento da família, da escola, isso tudo também vai fazer com que o adolescente supere aquele momento no sentido de dar oportunidade a ele de repensar todos os sentimentos, as emoções que ele vivencia naquele momento. E isso é muito importante, segundo o autor, para que ele, além de fazer uma reflexão, né, ele possa superar as dificuldades emocionais futuras daquele momento e no futuro. Olha que interessante. O que é a linha? Eu fui lá eu vou pesquisar isso melhor. E aí eu vi que ambos concordam, tanto o Freud quanto o Siegel, eles concordam que há necessidade do bem-estar nesse período, em todos os períodos, mas esse especialmente, onde a criança há essa fase, a transição para a vida adulta, então a adolescência é essa transição, é importante que a gente entenda que ali aqueles conflitos são oportunidades imensas de integrar, eu diria integrar, né, a ideia do corpo e da mente, e fazer com que isso tudo se resolva naquele momento, né, dos conflitos, os desafios, que resolva ali, que ele aprenda a solucionar os seus problemas, seus momentos de tensão, e junto com a família, junto com a escola, né, para que ele possa, no futuro, ter consciências dos seus sentimentos e aí sim poder se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa com uma saúde mental, né, perfeita, se não capaz de se olhar, ele aprender a se olhar internamente. E é isso que as ferramentas de visão mental vai garantir. Ele vai garantir exatamente que o adolescente, o pai, a mãe, quem convive com o adolescente, aprenda essas ferramentas e possa também usar com os seus adolescentes. É essa a ideia que se traz. Envolve a capacidade de reconhecer, de se reconhecer, de reconhecer o outro, regular as emoções. O que seria regular as emoções? Imagina, eu estou aqui tensa, né? Porque eu tenho uma live para fazer, quantas pessoas vão chegar, o que vai acontecer. Mas eu preciso, nesse momento, esquecer essas pendências e fazer o meu trabalho, que é falar para vocês o que o que seriam as ferramentas de visão mental que eu propus. Então, esse momento que eu faço essa regulação do meu sentimento, das minhas emoções, eu uso essas ferramentas. Mas eu aprendi a usar essas ferramentas como? No meu cotidiano, na minha família, nas interações que eu fiz sociais. Eu fui aprender a usar as minhas emoções e de como resolver, solucionar os meus conflitos. Então, eu não posso pensar que um adolescente ele vai ficar a vida inteira sendo, né, uma pessoa egoísta, que grita, que choraminga, que reclama, que deixa a toalha em cima da cama molhada, que joga o sapato, as roupas para todo quanto é lado e deixa para lá. Eu não posso imaginar isso. Por quê? Porque eu, como família, como adulto da família, eu preciso ensinar e não punir. O que a gente fala na educação, na disciplina positiva, que essas questões são, para nós, oportunidade de aprendizado. Então, a punição não entraria nesse caso. Essa é a intenção. Então, quando eu uso as ferramentas, que eu vou mostrar para vocês, eu dou ali a possibilidade do adolescente pensar, refletir. E é isso que a gente precisa como um adulto firme, consciente, né? Então, o que envolve? Reconhecer e regular as emoções, entender a perspectiva do outro, quem é esse outro que eu convivo,
olhar para esse outro atentamente, reconhecer esse outro no seu espaço, cultivar a empatia. É isso, é reconhecer o outro. Quando eu reconheço o outro, quando eu olho para o outro que está ao meu lado, ou está até longe de mim, mas que influencia o meu trabalho, influencia o meu cotidiano, eu olho para esse outro com um olhar atento e uma escuta, né, atenta. Eu cultivo a empatia, eu fortaleço a resiliência emocional. E aí, outro dia, numa das minhas reuniões, uma mãe me perguntou o que seria resiliência emocional, né? Como é que eu pego essa ferramenta, né? Como é que eu vou usar isso, né? O que eu vou aprender, né, nesse momento? E essa resiliência, gente, é a capacidade de lidar com situações conflitantes, desafiadoras, né? E manter o equilíbrio. Eu dei o meu próprio exemplo, né? Minha primeira vez no YouTube, ao vivo. Então, eu posso estar tensa, mas eu estou aqui buscando levar para vocês aquilo que eu propus. Então, nesse momento, eu estou usando a minha resiliência emocional. Eu estou controlando minhas emoções, medo, a insegurança, né? A ansiedade. Ai, meu Deus, a hora vai passar e eu não vou conseguir fazer. Então, é não me apegar aos eventos negativos possíveis de uma live aqui, né, ao vivo. E é isso que me faz entender que eu aprendi um pouco mais da resiliência emocional. Mas, assim, pode me perguntar assim, pode ser que uma hora eu saia desse controle, eu perca esse controle? Pode ser possível? Sim, pode ser possível. Mas não é o caso da adolescência, é que isso pode ser muito mais acontecer muito mais vezes por falta dessa segurança, por falta desse aprendizado de conter, de se olhar para si, de olhar para os pontos positivos, né? E do querer ter autonomia, isso pode acontecer. Então, essas ferramentas são especialmente importantes na educação consciente. Vocês já ouviram falar em educação consciente? Então, essa educação consciente é aquela que faz com que a gente se perceba nesse social, nesse emocional, no meu corpo. Eu me conheço, eu conheço o outro, eu quero conhecer o outro. Se eu não conheço, eu posso buscar conhecer, olhar para ele melhor, né? E essa parentalidade de adolescência, pais, mães, tios, enfim, de adolescentes, é um momento também de aprendizado, né? E a gente faz isso desde pequenininho. Quem está começando agora com os pequenininhos, e está aqui comigo no site, nas minhas lives para criança, no curso, vão ouvir a mesma coisa que eu estou falando hoje para vocês de adolescentes. É claro que uma outra proporção, de uma outra maneira, mas é uma constante, é repetitivo mesmo. E o que se espera dessas ferramentas, né? O apoio. O adolescente passa por intensa mudança nesse período. Mudanças, gente, cerebrais, do cérebro. E emocionais. Então, essas ferramentas ajudam os pais a ensinar os jovens, esses adolescentes, a reconhecer uma dor, né? Uma dor emocional, reconhecer, nomear, hoje eu estou frustrado, tirei nota baixa na escola, estou chateado, ou alguém riu do meu cabelo, eu estou muito chateado. Então, ver as frustrações, por exemplo, não conseguir resolver aquela questão com meu colega, ou a namorada, né, o namoradinho, aquela paquera, né, tudo isso é muito conflitante para o adolescente. Aquilo que parece para a gente assim, simples de resolver, para eles não, é assim, enorme. E gerenciar isso é o papel das ferramentas. Promover conexão e empatia. O que significa isso, né? Incentivar uma comunicação com seus filhos adolescentes, desde pequenininho, mas na adolescência não fez isso antes, não tem problema, faz agora. Pegar esse adolescente para conversar, dar espaço para eles. Eles podem até dizer para você assim, não quero falar hoje, não quero falar nada. Mas você deixa ele acalmar e depois, gente, senta. Uma comunicação aberta, empática, olha só. Sentar e conversar. Parece que eu estou flutuando, né, no outro mundo. Não, é isso que tem que fazer. Nós estamos numa era em que a tecnologia conversa com nossas crianças, nossos adolescentes, e eles escutam.
Por que será? Então, está na hora da gente virar esse jogo, né? Tá começando, eu acho que já passou até da hora. E isso é possível se a gente fizer o quê? Se a gente começar a trazê-los, a provocar essa conexão positiva, trazer essa criança, esse adolescente para você. Professores, pais, sentar e conversar. É o que eles mais gostam de fazer. Para tudo e vamos conversar. Né? Eles estão buscando independência, mas eles não são independentes, eles querem muito você. Parece que eles não querem, mas eles querem. Facilita o desenvolvimento dele, essas práticas? Sim, o desenvolvimento emocional. Ele vai desenvolver não só o corpo, né? Porque dá uma esticada, o corpo cresce, o cérebro todo já muda, né? A toda a concepção, mas ele também muda os sentimentos, porque começa a equilibrar. Começa ali as tomadas de decisões, se são certas, se são erradas, aí dependendo da família, dependendo da cultura familiar, né? E aí vocês, se trabalharam desde pequeno, ou se não, está começando agora, vocês vão poder sentar e conversar sobre as decisões que eles tomaram. Se isso vai fazer bem, se não, é com eles, sentar e conversar. Eu estou no ensino médio, não sei o que eu vou fazer ainda. Gente, é normal. 16, 17 anos, super normal. O que tem que fazer é sentar e conversar e perguntar: você quer ajuda? Qual é a ajuda que você acha que a gente possa estar fazendo para você se sentir melhor? Né? O ensino médio é assim, a gente tem que sentar e conversar. Elas são ferramentas fundamentais. Nesse caso, quando a gente foca em habilidades emocionais, tá bom? Relacionamentos. Eu estou falando aqui, gente, mas, por favor, deixa eu ver se já tem adolescente testa a paciência. É isso mesmo, Roberta. Muito bem, é isso mesmo. Testa mesmo, viu? O tempo todo. Mas os pais também, às vezes, testam aquilo que está sendo dito, né? Eu coloquei agora o chat para eu ver, gente, porque eu estava nem vendo o chat, estou falando aqui. Mas podem perguntar, tá? Eu vou olhar sempre o site aqui sempre o chat para eu dar uma olhadinha. Oi, Laís, Margarete, olá, Sara, Michele. Ai, meu Deus, olha quanta gente aqui está chegando. Bom, e aí vamos lá. Então, esse é o objetivo da live, né? A gente está falando sobre isso, sobre compreender essa visão mental como um conceito. É um conceito que mostra a capacidade de perceber. Perceber o quê? Os próprios processos mentais. Se eu sou pai, se eu sou um adulto que cuide de adolescentes, seja pai, professores, né? Eu preciso olhar para dentro, de olhar mesmo o que eu tenho para oferecer para esse adolescente. Fazer o trabalho muito de formiguinha, com o que eu tenho para oferecer, e se eu não tenho, como eu posso resolver isso? Antes de sentar e conversar com o adolescente. Por exemplo, sexualidade do adolescente, ele está buscando ali referências, e hoje ele pode escolher o que vai ler na internet, né? E não é isso que você quer. Você também quer participar desse momento deles, né? Desse adolescente. Então, inclui também, gente, a autoconsciência. O que é isso, né? Eu fazer uma reflexão sobre sobre a minha cultura, sobre os meus conceitos, para que eu possa trabalhar melhor os conceitos que eu vou passar, que eu vou ali imprimir. Porque você não pensa que vai ficar solto, porque não vai. Porque o adolescente está ali com você, ele está aprendendo com você. Você pensa que não imprimiu, mas com certeza professores, pais, todo mundo que convive, os colegas, os amigos, todo mundo está passando mensagem e isso está sendo captado de alguma forma. Algumas coisas eles jogam no lixo e outras coisas eles assumem como um deles. Tanto por exemplo, os pais novinhos agora, né, que estão tendo filhos agora, não querem mais ouvir pai, mãe, né, os avós, falarem sobre educação infantil. Eles acham que eles não sabem mais nada. Gente, no meu tempo era a mesma coisa. Eu falava que a minha mãe não sabia nada. Mas olha só, às vezes eu vejo mães que falam assim: você não sabe nada, fazendo exatamente o que os avós faziam quando as crianças eram pequenas, colocando de castigo, gritando, sacudindo, coisas que a gente hoje diz assim:
Não pode. Por que não pode? Porque ele tem direito ao corpo dele. Tem direito a dizer que não está gostando daquele momento. Então, é isso que a gente precisa fazer. E esse conceito desenvolvido pelo Daniel Siegel, vou mostrar o livro de novo, né, para vocês, aqui, ele refere à capacidade que a gente de entender esses processos mentais. E a habilidade de autoconsciência, empatia e regulação emocional, que eu vou estar repetindo isso sempre para vocês. Sempre, vou estar repetindo. E o que promove tudo? O que a gente pode fortalecer com isso? Por exemplo, empatia e conexão, gente, ajuda os pais a entender a validade das experiências dos alunos, das crianças, dos adolescentes e dos seus alunos, né, também, pais e professores. Então, eles conseguem validar. Se eu tenho empatia e eu tenho conexão verdadeira, positiva, cria um ambiente de confiança. Aí, os adolescentes sentem o quê? Eu estou sendo visto, eu estou sendo ouvido, compreendido, fortalecendo, então, o vínculo emocional com esse adulto. Isso é facilitador, porque isso mostra que você respeita aquelas emoções. Você pode não estar convencido que aquilo é o melhor, mas você respeita. E naquele momento, você quer que ele seja o quê? Mais tranquilo possível para que ele possa pensar, refletir. O adolescente precisa fazer esse exercício. E cabe a gente, né, enquanto adulto, buscar formas de deixar que ele se veja internamente, se compreenda o quê? Se o adolescente, se ele tem, se aquilo que ele está sentindo é raiva, se é uma frustração, ele precisa dar nomes, eu digo dar nomes aos bois, né? Mudança adaptativa, por exemplo, né? Mudou de escola, o chororô, a confusão, daqui a pouquinho você vê que o adolescente já está totalmente integrado. É isso, gente, essa é a melhor maneira de se resolver. Eu pensei que meu gatinho estava entrando aqui, tadinho. Bom, e esse ambiente, se ele é esse ambiente de escuta, de atenção, é claro que um dia você vai ficar descabelado, nervoso, porque adolescente deixa a gente assim, irritado às vezes sim. Mas a gente tem que processar, respirar fundo, beber água, e aí sim, seguir em frente. Se você não tem condições de conversar com o seu adolescente naquele momento, para. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para... Opa, é a minha. Então, se você acha que não tem condições, que emocionalmente você não está naquele momento preparado, o melhor a fazer, gente, é beber uma água, dar um tempo e dizer para ele, para o adolescente, olha, nesse momento, eu estou muito chateado. Eu estou o quê? Qual é o meu sentimento agora? De raiva. Então, eu não vou falar com você nesse momento. Eu vou deixar um pouco as nossas emoções assentarem e daqui a pouco a gente volta para conversar. Sem julgamento, sem ressentimento, né? Porque ressentimento é a palavra. Eu tenho até uma live que eu vou fazer sobre ressentimento. Porque o que a gente tem, quando o pai grita, quando o professor grita, quando o adulto grita e diz para ele, aqui não é o seu lugar, esse adolescente sofre muito, uma frustração enorme. E aí vem o ressentimento, né? O caso do Siegel, por exemplo, quando ele escreve esse livro, ele usa muito a neurobiologia. Ele vai estudar o cérebro do adolescente, vai trazer isso também para dentro dos comportamentos que a gente está falando aqui, né? Sobre as emoções. Como que o comportamento das emoções, eles reagem nesse cérebro, né? E ele vai falar da poda neural, ele vai falar da explosão de novas conexões sinápticas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o cérebro está em movimento, está em funcionamento, e esse funcionamento ele está mudando as concepções também, não só cerebrais, né, no caso do corpo, mas também das emoções, das habilidades. E é por isso que a gente, nesse momento, trabalha com a questão emocional, social, intelectual, de forma o quê? Empática. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje, que o meu tempo também está esgotando, eu trouxe para vocês hoje, se tiver pergunta, deixa eu ver, não tem aqui, eu trouxe para vocês hoje
algumas ferramentas que eu acho fantásticas. A roda da consciência, que tem muitas brincadeiras por aí. Eu até fiz uma aqui, deixa eu ver cadê ela, que eu acho que aqui alguém vai lembrar. Ah, que pena, não sei onde eu coloquei. Bom, mas eu vou mostrar para vocês. A roda da consciência é para fazer com adolescentes. Pode fazer em casa, faz com adulto também, viu, gente? Antes de fazer com adolescentes, faço com vocês, com os adultos que vocês têm ao lado de vocês. Que peninha, eu perdi o outro. Bom, aqui o Sigo vai falar o seguinte, ele vai trazer a seguinte ferramenta, né, de ajuda para expandir a consciência. Vocês estão vendo? Tá dando para ver direitinho? Que eu não fiz. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui interromper. Eu vou tentar colocar para vocês essa... deixa eu ver se eu acho aqui o download. Aí, vou conseguir sim. Espera aí, só um momentinho que eu vou conseguir colocar para vocês verem a roda de conversa. O que é essa roda de conversa? E que é uma ferramenta muito legal de se usar com adultos, né? Aqui, vamos ver. Compartilhar. Estão vendo agora? Bota aí para mim um tirininho assim, ó, para eu ver se vocês estão vendo. Coloca um ok para mim, por favor, só para eu mostrar para vocês a roda. Essa roda da consciência, roda de conversa ou da consciência, eu fiz aqui, que eu uso bastante essa com adolescentes, sabe? É bem interessante. Por quê? Quando eu faço isso, é uma brincadeira, adolescente adora. Eu, especialmente, que eu sou professora de filosofia de ensino médio, de formação de professores. Então, muitas vezes, eu tenho que parar a aula, parar tudo. Alguém já aconteceu isso? Parar o conteúdo e dar um tempo, respirar fundo e dizer, vamos fazer aqui uma atividade para dar uma relaxada. E, olha, 35 anos, hein? Dá certo. E aí, isso aqui antigamente uma brincadeira, não sei se vocês lembram, que era um quadradinho que dividia em 4, 6, e aí você abria que era os sentimentos. Estou com raiva, tem as carinhas. Eu fiz até para mostrar para vocês, mas eu não sei se eu acabei deixando em outro lugar. Mas essa roda, dá para vocês verem aqui. Ó. O que o Seigel ele diz? Que essa aqui, a mente consciente, é você. Você tem aqui a sua consciência, e se não tem, você precisa fazer uma avaliação, eu diria, uma reconstrução mental do que você é, de quem você é. Quem você é não só profissionalmente, gente, mas é quem você é como pessoa. O que você acredita? Em que você acredita? Quais são os conceitos que você tem que te fazem ser uma pessoa que você considera uma pessoa otimista, você considera uma pessoa que luta pelo que você deseja, né? Por que isso é importante para você? Essa roda, ela vai te ajudar a expandir a sua consciência, né? Você vai poder fazer uma análise sobre o que você já tem. Você deve fazer isso antes de fazer com o seu adolescente, porque ele está em desenvolvimento. Assim como nós já teve a vida inteira, mas nós temos muitas de nossos conceitos já são enraizados. Então, a gente precisa, se a gente quer mudar, ótimo, a gente vai mudar, mas a gente precisa refletir sobre o que nós queremos mudar. Então, ele trouxe a roda da consciência, que é onde eu vou olhar para mim, eu vou olhar quem sou eu, né? E nesse quem sou eu, né, o que eu vou fazer? Eu vou usar os meus sentidos, sentimentos. O que é sentimento? Tem gente que confunde sentimento com outras situações. Mas o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo... O que eu estou sentindo, né? O que eu, Beth, aqui estou sentindo? Eu falei para vocês. Eu disse para vocês, eu estou sentindo que... Até medo, né? Eu senti de não dar certo, de não ter uma boa...
organização aqui com a tecnologia, tudo isso me pareceu muito difícil, mas eu estou aqui como adulto. Minhas experiências, eu tenho muitas experiências enquanto adulto, mas ele, adolescente, está pensando nessas experiências. Quais são as experiências que ele tem que podem ajudá-lo nesses pensamentos negativos, intrusivos? Vocês já ouviram falar em pensamentos intrusivos? Alguém aqui já ouviu falar em pensamentos intrusivos? Aqueles pensamentos que chegam de vez em quando para você, do nada eles aparecem e parecem que querem colocar você para baixo. Já viram isso? E aí, pessoal, vocês já se deram conta dos pensamentos intrusivos? Intrusivos. É aqueles intrusos, eles chegam na nossa mente, a gente não sabe nem por quê, nem para quê, e aí começam às vezes, deixar a gente chateado, nervosos, frustrados. Então, gente, isso é uma experiência muito interessante. Já sentiu, né, Margarete? Esse sentimento, ele costuma ficar muito presente no adolescente. Ele, às vezes, está na sala de aula pensando na casa. Às vezes, está na casa pensando na escola. E sempre tem aquele pensamento intrusivo, aquele pensamento que muitas vezes coloca ele para baixo, negativo, aquele pensamento que deixa ele frustrado, deixa ele com raiva, e às vezes ele não sabe falar sobre isso. Então, esses pensamentos, eles precisam ter nomes, eles precisam você precisa parar e conversar e mostrar para ele que isso existe e que isso existe em você também, né? Se eu sinto isso chegando, às vezes eu estou lendo um livro e imediatamente vem um pensamento intrusivo e eu, Beth, vejo que é um pensamento intrusivo e eu me refaço, me recomponho. Às vezes eu tenho que levantar de onde eu estou, caminhar e ir em algum lugar, beber uma água para poder tirar do foco aquele pensamento intrusivo. E eu vou trazer uma referência para vocês, está quase terminando aqui, mas eu vou trazer uma referência para vocês, que é o suicídio na adolescência, que a gente hoje tem muito mais dados, né? Não é que aumentou o número de suicídio, é porque agora há um controle maior em saber o que aconteceu. A saúde pública, especialmente, eles fazem agora um controle maior desses jovens, desses adolescentes que chegam a partir de uma morte súbita, né? Então, vamos lá. Essa roda da consciência, ela pode ser feita em casa, pode ser feita na escola, pode ser feita pelos adolescentes com adolescentes, mas eu sugiro que os adultos façam antes com eles, para depois fazer com os adolescentes. Pode fazer numa roda de conversa, por exemplo, tem um assunto, uma toalha em cima da cama que não sai nunca, um sapato que fica jogado no chão, no quarto e que não sai nunca, a mochila que chega da escola e fica jogada, espalhada. Bom, isso tudo pode ser conversado aonde? Aqui, na roda da consciência. Como isso? Coloca girando os pensamentos, pede para as pessoas colocarem, os adolescentes colocarem o ponto de vista deles, o que acontece, o que está deixando eles mais chateados na organização da casa, o que eles poderiam fazer para melhorar. Então, nesse momento que você está fazendo a roda, você está trabalhando também as questões de vida prática, porque adolescente tem que ajudar em casa, assim como as crianças, né? De alguma forma você precisa ajudar, e não tem que pagar para adolescente fazer, né? Jogar o lixo fora. Isso faz parte de quê? Da vida familiar. Cabe a nós, adultos, sentar, fazer uma reflexão sobre isso. A roda da consciência vai ajudar muito nesse domínio. Outra ferramenta também é nomear para dominar. O que é isso? Oh, meu Deus, vou dominar o aluno? Vou dominar a criança ou adolescente na minha casa? A importância é de rotular as emoções. Eu estou triste porque hoje aconteceu isso, isso, isso. Se eu falo, enquanto adulto, para o meu adolescente, eu dou espaço para que ele fale comigo também o que deixa ele tristes, né? É isso que a gente precisa. Deixa eu ver se eu vou trazer alguns exemplos práticos. Por exemplo, quando o adolescente está irritado, ele está irritado. Aí você tem que dizer para ele, eu percebo que você está com muita raiva agora. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Ele vai dizer que não. Aí você pode dizer para ele, tudo bem, mas eu estou aqui. Quando você se acalmar, a gente conversa.
Quando ele está frustrado, sentimento de frustração, eu fico olhando para o chat, de frustração, parece que você está frustrado. O que é frustrado, né? E você tem que explicar para ele o que é, porque as coisas não saíram como você esperava. Vamos supor que ele estava contando com um 10 em matemática, em português, em geografia, história. E aí, gente, tira a nota baixa naquele bimestre, não foi legal. E ele chega em casa rasgando, quer rasgar a prova, quer jogar fora, faz aquela malcriação toda, né? Então, sentar, parece que você está frustrado porque as coisas não saíram como você esperava. Mas vamos parar para pensar juntos o que a gente pode fazer? Isso é um exercício, viu, gente? Isso é exercício. Tem que fazer isso todo dia. Tem que fazer isso com você também, porque para você poder ensinar, você precisa trabalhar. E a tristeza do adolescente. Sabia que muitos adolescentes entram em depressão e você nem percebe? Quando ele começa com a tristeza, daqui a pouquinho a tristeza passa para depressão. Então você tem que ter mais cuidado. Ele está triste? Aí você tem que falar, eu sinto que você está triste. O que aconteceu? Aconteceu algo na escola? O que aconteceu com você? Conversar com ele sobre isso, né? Deixar que ele fale, né, gente? Tem outras técnicas também que não vai dar tempo de falar, já está terminando o tempo. Técnica da mente plena, que é muito importante, como praticar, mas hoje não vai dar para a gente falar. Estou falando muito, correndo aqui, mas enfim, gente. Eu quero só dizer para vocês, para pais e educadores que estão aqui me ouvindo, que promover um ambiente legal, né, emocionalmente positivo, é garantir, né, as interações diárias. Você vai ajudar os adolescentes a sentirem compreendidos, sabe? Respeitados e apoiados por você nessa jornada de crescimento. Eu gostaria muito de falar mais coisas para vocês, mas eu vou deixar aqui um espaço para pergunta, porque eu vou deixar vocês perguntarem. Alguém tem alguma pergunta sobre visão plena que eu possa estar colaborando? Porque já está chegando o momento final. Se vocês quiserem esse material aqui, né? Eu não sei como é que passa por aqui, mas eu vou deixar lá no Atuar Consultoria Educacional. Vou deixar aqui, ó, esse material, esse que eu estou falando com vocês também. Ele vai ficar lá na Atuar. Eu vou deixar lá na Atuar, tá? Para vocês. Tanto a roda da consciência, como outros exemplos que eu queria dar para vocês, mas eu não tive tempo, né? O tempo está acabando. Eu gostaria de saber se vocês têm uma pergunta. Ah, Margarete, olha, eu vou deixar lá na Atuar, tá? Abordar o adolescente em sala de aula individualmente é muito complicado, viu, Laís? O que você pode fazer sempre é possível fazer, sempre, qualquer disciplina, viu? Qualquer disciplina é possível fazer, da educação infantil até o ensino médio, cada um com a sua graduação de respeito por eles, mas você pode fazer círculos na sala, parar a aula mesmo, parar, tipo, parou, agora a gente precisa conversar. Mas falar isso com firmeza, respeito e firmeza. Vamos parar para conversar. Eu tenho 2 pontos que estão me deixando muito chateada, muito triste e até frustrada, porque eu não estou conseguindo chegar ao fim da minha aula com sucesso. E eu queria muito ouvir vocês. O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? E aí, claro que você tem que estar preparada, Laís, para ouvir nesse momento e não ficar julgando, achar que aquilo que eles estão falando é pessoal. Deixa que eles falem. Depois você faz uma conclusão e mostra para eles os pontos que eles consideraram, né? Mas você tem que estar preparada para ouvir, viu? Não é fácil, mas no final das contas, no final do ano, você vai ver que o retorno é muito bom. Eu tenho alunos até hoje. Você vê que eu dei aula até 2021 no ensino médio. Os meus alunos me procuram até hoje. Por quê? Alunos de 2013, 2011, 2009, até hoje me mandam livro de presente, me mandam
algum tipo de mensagem pelo Facebook, enfim. E eu acho isso lindo. Mas por que tiveram essa marca? Porque eu era professora de filosofia ou professora de formação de professores? Não, porque eu era a Beth, a adulta que escutava, que a gente sentava para conversar. Como tem N professores que eu conheço, né, no ensino médio e no ensino fundamental 2, que fazem isso com paixão. Então, sentar para conversar, uma aula que seja, não precisa ser a aula toda, mas você fala assim, olha, eu tenho 15 minutos agora para vocês. Para a aula, para tudo. Eles vão sentir, primeiro, vão sentir um certo receio daquilo, né? Nunca viram. E depois eles vão pedir mais, porque eles precisam de um lugar para conversar, tá bom? Eu vou deixar, então, esse material para vocês. Obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Nós temos, em breve, né, um workshop que vai acontecer. Conexão afetiva? Isso, Margarete. Exatamente. Isso mesmo. Maravilha. Eu vou tirar aqui, vou interromper. Eu fiquei muito feliz em tê-los aqui comigo. Muito obrigada mesmo, de coração. E vocês façam perguntas. Lá no site tem fórum aberto. Eu quero botar para quebrar esses fóruns. Eu quero participar. É gratuito, gente. Mas a gente precisa conversar mais. Educadores e pais precisam conversar sobre adolescência, tá bom? Beijos. E, para reflexão, hein? Compartilhe a experiência que vocês tiveram aqui e manda um feedback para mim. Tá nas redes, por gentileza, por favor. Eu quero. Eu vou fazer outro. Pena que muita gente que disse que viria não vieram. Que pena. Mas a gente vai fazer outros e nós vamos estar juntos. Muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Quem quiser conversar mais um pouquinho, mandar pergunta, estou à disposição, tá?